Olá pessoal, sou o professor César Hildo e vou estar com vocês com a disciplina de Filosofia, conteúdo para a segunda série do ensino médio. Estamos na nossa 11ª aula e a temática de hoje vamos estar trabalhando os modos diferentes de conhecer, né? A filosofia, ela trabalha com diversos modos de conhecimento, conhecimentos diversos, né? Conhecimentos que vêm de correntes diferentes, né? De forma de se fazer conhecimento. E aí a gente usa sempre um textozinho para estar nos orientando, nos conduzindo, também para você quiser printar, usar esses textos que são indicados pelo professor, tendo em vista que não tem como a gente enviar, né, esse slide para você. Tá bom? E aí a gente vai estar compartilhando já para vocês visualizar aí em tela, tá? Já a introdução, já no momento inicial, vocês podem estar vendo diferentes modos de conhecer. Então, vamos ter o conhecimento sensorial, aí é o primeiro. Qual é esse conhecimento sensorial, professor? É o conhecimento dado pelos sentidos. Visão, você conhece alguma coisa por visão? Sim. Determinadas frutas, né, você conhece, determinadas cores, né? Existem pessoas que têm dificuldade de conhecer cores, né? Tem pessoa que só consegue ver uma cor e aí tem dificuldade até para dirigir, né? Existe o conhecimento intelectual. Esse conhecimento intelectual geralmente está ligado àquela pessoa que você diz, ele é inteligente, né? Ele não tem conhecimento universitário. Ele não tem conhecimento do senso comum, mas ele tem um conhecimento de fazer coisas assim extraordinárias que ninguém faz. Nesse conhecimento intelectual aí está intrínseco, por exemplo, um músico, né? A pessoa que sabe utilizar determinados tipos de instrumento musical, sabe fazer a posição das notas, sabe aprender as notas apenas pela audição. Então, geralmente esse conhecimento intelectual está ligado a esse tipo de gente. Aí temos aí o conhecimento vulgar. Qual é esse conhecimento vulgar? É o mesmo conhecimento do senso comum, né? Que as pessoas banalizam, chamam de vulgar, mas é o senso comum, é as pessoas que têm um determinado conhecimento, que é o chamado achismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, mas não tem nenhum fundamento na ciência, nem na filosofia, nem no intelecto, nem no sensório. É apenas o achismo, né? E aí temos o conhecimento científico, esse é o mais usado nas fábricas, nas ciências, né? É usado nas confecções de medicação, de medicamentos, né? E aí ele é mais elaborado, mais trabalhado, a ciência usa muito mais esse conhecimento científico que é passado de cientista para cientista e há uma continuidade. E existe o conhecimento intuitivo, né? Não é o intelectual, é o intuitivo, a capacidade de intuir, de você perceber determinadas coisas, você imaginar determinadas coisas antes dela acontecer. É aquele sexto sentido que a pessoa usa, né? E temos aí o conhecimento teológico, né? O conhecimento de áreas do conhecimento metafísico. Tel quer dizer Deus, e lógico está se referindo à razão, ao logos, à ciência. Então, teologia quer dizer estudo de Deus, ou de deuses, né? Que é esse mundo suprassensível, o mundo metafísico. E o conhecimento filosófico, né? A filosofia é um ramo do conhecimento. Quem é filósofo domina determinadas práticas tanto da lógica, quanto da ciência, quanto do campo intuitivo, quanto do conhecimento científico, quanto do intelectual. O filósofo ele tem que ter um certo domínio de tudo isso, porque ele tem que compreender o todo, tá bom? Então o ser humano é dotado de capacidade de conhecer e de pensar, né? E dentro desse pensar, nós também usamos aí uma citação da Bíblia, onde o homem ele é colocado acima de todos os animais, né, que usa, por exemplo, a ânima para conhecer o mundo. Já o homem não, o homem tem espírito, né, esse espírito que é citado por Hegel, que é a fenomenologia do espírito, que é a capacidade do homem construir o seu conhecimento na história. O conhecimento propõe 3 grandes elementos a saber: o sujeito, o objeto, a imagem.
Conhecer verdadeiramente é conhecer, né, sem pensar, né? Ou seja, você conhece alguma coisa a partir de alguns sentidos, tá? Então, o conhecimento sensório e o intelectual são esses dois aí primeiro que a gente vai estar comentando. O conhecimento sensorial é o conhecimento comum entre os seres humanos e animal, irracional. Por exemplo, o animal tem essa capacidade sensório-motor, né? Obtida a partir de experiência que eles têm do mundo, da vivência. O animal já sabe, quando ele nasce, usar os seus sentidos para a sobrevivência. Já o homem não vai usar, ele é praticamente inato, ele depende exclusivamente da mãe para tudo, para se alimentar, para se proteger do frio, de animais, né, de tudo, né, para se limpar. Então o homem vai desenvolver esses sentidos a posteriores, no desenvolver da vida. Ele nasce praticamente cego, ele nasce praticamente com pouca visão, né, com baixa audição, o paladar muito, muito sensível, né? Então, o olfato um pouco mais aguçado para sentir o cheiro da mãe. Então, a partir dessas percepções de mundo, esses modos de conhecimentos diferentes são, né, transmitidos, são passados. E a partir das experiências sensitivas e fisiológicas, tato, visão, olfato, audição e paladar, eles estão intrínsecos dentro desse conhecimento sensório. Né? Já o intelectual é uma categoria exclusivista ao ser humano, ou seja, só o ser humano é intelectual. O animal ele não usa o intelecto, ele não sabe usar o psique, a psicologia, né? Ele trata-se de um raciocínio mais elaborado do que a mera comunicação entre o corpo e a mente. Aqui pressupõe-se o pensamento lógico, né? Então, o conhecimento intelectual é um conhecimento lógico. Para você passar desse sentido humanista para ser intelectual, é claro que você tem que usar a lógica em tudo, e aí vem a filosofia. Tá? Então, existe outro pensamento, né? O conhecimento vulgar e o conhecimento científico. A gente vai se deter mais nesse científico, tá? O conhecimento científico ele é um pouco mais elaborado, diverge do que acontece com o conhecimento vulgar. O conhecimento científico ele atinge simplesmente os fenômenos na sua manifestação global, mas atinge em suas causas, em sua constituição íntima, caracterizando-se dessa forma pela capacidade de analisar, de explicar, de desdobrar, de justificar, de induzir ou aplicar leis que vêm trazer segurança aos eventos futuros. Exemplo, conhecimento científico descobrir uma vacina eficaz que evite algum tipo de doença. No caso aqui nós estamos vivenciando aí uma pandemia onde a ciência tem dado resposta à altura diante de todos os outros conhecimentos, né? Então, características que compõem, né, que contrapõem o conhecimento científico ao conhecimento vulgar. Conhecimento científico é o privilégio de especialista das diversas áreas de ciência, enquanto que o conhecimento vulgar é o conhecimento comum, é possível a todo ser humano de qualquer nível cultural. O conhecimento vulgar gera incerteza intuitiva e pré-crítica, enquanto conhecimento científico justifica e demonstra os motivos e os fundamentos de sua certeza. Tá bom, gente? Então nós temos aí algumas ramificações, né, que é a intuição estética, né, conhecimento intuitivo, onde se distingue do conhecimento científico. Você pode estar plintando, não vai dar para a gente ler tudo, né, porque é muita coisa aí, a gente só está colocando aí em baila para você ter acesso, para você poder estar lá pegando lá na plataforma Eduque, tá? O conhecimento teológico, nós estamos aí sintetizando conhecimento teológico, comparando ao conhecimento científico. Por exemplo, conhecimento adquirido a partir da fé teológica, né? Teo, Deus, é o fruto da revelação da divindade, né? A finalidade do teólogo é provar a existência de Deus, né? Deus, um suprassensível que não está sujeito aos sentidos, e que os textos bíblicos foram escritos mediante inspiração divina, né? Devido por isso ser realmente aceitos como verdades absolutas e incontestáveis.
Daí vem o conceito de fundamentalismo, né, por muitos aí. A fé pode basear-se em experiências espirituais, históricas, arqueológicas, coletivas, que lhe dão sustentação. Então esse conhecimento teológico é descartável de modo algum, que ele faz parte da cultura. As pessoas têm direito de livre credo, de fé e de cultuar suas coisas, né, que vem trazendo aí ao longo dos séculos. De forma alguma a gente não pode desprezar a cultura de uma civilização, tá bom? Então, conhecimento filosófico e conhecimento científico. Então, nós temos aí dois conhecimentos bem distintos, né? O filosófico, ele está ligado à construção de ideia, de conceito, busca a verdade do mundo por meio da indagação e do debate e do filosofar. Portanto, de certo modo, assemelha-se ao conhecimento científico, né? E por valer-se de uma metodologia experimental, mas dele distancia-se por tratar de umas questões imensuráveis, como a metafísica. A metafísica é uma ciência que estuda elementos não físicos, por isso que é meta, não, né? Meta, né? Meta além do físico, além da física, tá? Então, a partir da razão do homem, o conhecimento filosófico prioriza o seu olhar, né? Filosofia significa devoto, né? O devotado à sabedoria em sentido etimológico. Alguns atribuem a Aristóteles, né, o equívoco de ter dado à filosofia o sentido de somatória dos conhecimentos humanos. Então, estão aí, gente. Diante desse texto, diante dessa problemática, os diversos meios de conhecer, seja ele o fenomênico, seja ele o sensorial, seja ele o intuitivo, seja ele o teológico, o científico, o homem sempre ele vai estar conhecendo as coisas, sempre vai estar experimentando. Tá bom, gente? Então, nós temos uma questão de 2011, ele vai dizer, entre os problemas principais da filosofia, destaca-se a teoria do conhecimento, que tem por objetivo investigar as fontes do conhecimento, as formas de juízo verdadeiro, as regras para a obtenção do conhecimento seguro, sobre a teoria do conhecimento, assinale o que for correto. Tá? Então, a nossa questão, a questão C é a certa. Não vai dar tempo a gente questionar tudo, porque o nosso tempo está muito exprimido, muito estreito. Mas a C ele vai dizer, o que diferencia, segundo Platão, a opinião do conhecimento é a opinião que fornece apenas um quadro provisório do mundo, ao passo de conhecimento é um estudo do imutável e permanente. Então, essa é a questão certa e espero que você tenha absorvido essas teorias que estão voltadas ao conhecimento humano, né, as formas de conhecer o mundo, seja por meio do campo espiritual, metafísico, científico, intuitivo, sensorial. O importante é você conhecer. Você vai lá na plataforma Eduque, né, tem acesso a todo esse conhecimento que já foi elaborado e produzido e deixado lá. Também vai lá no YouTube, Webaulas, EAD, e vai lá, pesquise, busque informações para você elaborar um conhecimento, se preparar para o Enem. Boa sorte, um grande abraço e um tchau.